E aí, pessoal, beleza? O vídeo de hoje, gente, é sobre saúde da mulher. E no vídeo aqui sobre a saúde da mulher, a gente vai abordar o tema pré-natal, beleza? Eu vou comentar aqui com vocês o que é o pré-natal e por que ele é tão importante de ser realizado, inclusive o quanto antes. E também vou falar aqui para vocês como é a primeira consulta de pré-natal, tá? Vou explicar aqui o que a gente tem que avaliar, o exame físico, os exames complementares. Essa primeira consulta é realmente muito importante. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui, beleza? Então você que está chegando agora, que não me conhece, eu sou o Randall, esse aqui é o RNA e a gente faz essas mini salas de estudo para que você possa ter um auxílio aí na sua rotina de estudos e durante aí a sua faculdade ou algum outro curso que você esteja fazendo, ou mesmo por simples conhecimento para entender como é um pouco dessa dinâmica do pré-natal, tá certo? Então, seja muito bem-vindo. E esse vídeo aqui em especial é muito legal porque durante o curso da faculdade eu tenho essa matéria de pré-natal, da saúde da mulher, e ela está ali paralelo, né? Combinou que um dos meus familiares, meu parente, a minha prima, ela está gestante e iniciou aí o pré-natal dela. Então, esse vídeo aqui é especial para ela, Ana Carolina. Então, parabéns aí pela gestação e segue firme aí no pré-natal, que é muito importante. Então, assiste esse vídeo aqui para você ficar já antenada para saber como é que é esse pré-natal, tá bom? Então, é isso aí. E aí, quem já é inscrito já sabe, né? Faz aquele lanchinho saudável de sempre, se ajeita aí na cadeira, separa o seu material para fazer várias anotações e vem comigo! Então, pessoal, esse vídeo vai ser um pouco diferente dos nossos modelos normais aí, que é a apresentação da tela com algumas informações, mas aqui é basicamente informações que você tem no seu material, e se você não tiver no seu material, é fácil de você anotar o que eu estiver falando, e também é mais informativo, certo? Porque o pré-natal, essa parte do pré-natal, ela é simplesmente para que você conheça o que deve ser feito principalmente nessa primeira consulta de enfermagem, tá? Nessa primeira consulta do pré-natal, não somente a consulta de enfermagem, porque a primeira consulta pode ser realizada pelo médico, tá certo? E aí, o que é esse pré-natal? Então, para que ele serve? Por que o pré-natal é tão importante? Então, o pré-natal, ele vai dar início após o diagnóstico da gravidez, a confirmação desse diagnóstico, certo? E aí, quando fizer essa certeza de gravidez, confirmação desse diagnóstico, vai ser já indicada a essa gestante que inicie o pré-natal. E a primeira consulta, que é a mais importante, deve ser iniciada precocemente. Eu quero dizer que o quanto antes essa gestante iniciar o pré-natal dela, é melhor. Por quê? Porque qual é a finalidade desse pré-natal? A gente tem aí, além de simplesmente fazer exames com essa gestante, a gente vai educar. Educação em saúde é um dos objetivos do pré-natal. É importante que você informe a gestante o que está sendo feito, quais vão ser os próximos passos, as próximas consultas, tudo bem? Então é importante que você tenha essa finalidade de educar a gestante no sentido aí de que ela possa cada vez mais se sentir bem com essa gestação e que não tenha rejeição, não tenha medo, porque você deve ouvir os medos da gestante, porque, gente,
Não é só porque ela está na primeira ou na segunda gestação que ela está acostumada e não vai ter medo de nada. Então, é importante que você faça uma escuta qualificada, tá bom? Um acolhimento de qualidade com essa gestante, principalmente na primeira consulta. Nessa primeira consulta, você vai principalmente ali fazer a busca sobre a vacinação. Porque a vacinação da gestante é importante, porque ela pode ter alguma doença que pode ser transmitida para o bebê. Então, fazer a vacinação dessa gestante é importante. Você deve verificar também que existe algumas vacinas que são contraindicadas nesse momento. As que são as principais aí para você lembrar que você tem que fazer, por exemplo, a hepatite B. Essa vacina tem que ser aplicada. Então, algumas devem ser feitas e outras vão ser contraindicadas porque podem causar agravos para o bebê. Tá certo? Então, claro que além dessa educação em saúde, o pré-natal ele tem o objetivo de evitar esses agravos. Porque esse pré-natal que a gente está falando é o pré-natal que está acontecendo, é um pré-natal de baixo risco, é um pré-natal que está acontecendo na unidade básica, certo? Então, além de evitar esses agravos, porque você está acompanhando a gestante de perto, então você vai educar, você vai evitar, e esse pré-natal, claro, ele tem o objetivo de melhorar os resultados maternos e os resultados perinatais. Tudo bem? Esse pré-natal, como eu falei, deve ter esse início precoce. E esse início, ele deve ser aí até o primeiro trimestre, tá certo? Mas o quanto antes, melhor. E até a 28ª semana, pessoal, esse pré-natal vai ser feito mensalmente. E é importante que ele seja intercalado entre o enfermeiro ou uma enfermeira e o médico ou uma médica, tá? Então, o enfermeiro e o médico. É importante que seja intercalado. Mas você pode solicitar exames complementares. Por quê, pessoal? O enfermeiro, ele é apto e ele tem autonomia para conduzir um pré-natal de baixo risco, tá, gente? Isso tem que ficar muito bem claro, porque se não for de baixo risco, aí não pode, tem que ser acompanhado pelo médico. Então, um pré-natal na unidade básica de baixo risco pode ser totalmente conduzido pelo enfermeiro, certo? Então, assim que você fizer essa primeira consulta e for com você enfermeiro, então você vai ter essa capacidade e vai ter que fazer essas coisas de, por exemplo, cadastrar essa gestante no sistema. Por que cadastrar essa gestante no sistema? Primeiro, para que essas informações todas estejam guardadas no banco de dados lá do sistema do SUS. Além disso, essa gestante que está cadastrada vai contabilizar para que haja o repasse para a unidade. O repasse eu falo de financiamentos, tudo bem? Então, existe essa importância do cadastramento. Além disso, a vacinação que eu já falei. Outro ponto, você deve identificar realmente se esse pré-natal é de baixo risco. Por exemplo, uma gestante que está nos extremos de idade já não é mais de baixo risco. O que eu quero dizer é que uma gestante de adolescente, pré-adolescente, 15 anos, 16 anos, o pré-natal dela já não é mais de baixo risco, já é um pré-natal de alto risco. Assim como uma gestação que está após os 35 anos de idade dessa mulher. Para a idade cronológica, 35 anos não está nem perto de ser uma velhice. Porém, para a idade biológica, para a gestação, aí sim, já é considerado uma idade de velhice, uma idade velha para uma gestação.
Isso por conta dos óvulos, tá bom? Por conta da produção que essa produção de óvulos, pessoal, só lembrando um pouquinho aqui, essa produção de óvulos não é contínua. Quando um bebê nasce e ele é do sexo feminino, todos os óvulos dele já foram produzidos, tá bom? Então o que acontece é que só vai perdendo óvulos e as células vão envelhecendo, tá certo? Não é igual ao homem, que tem a produção de espermatozoides continuamente. A mulher não. Assim que ela nasceu, os óvulos já estão produzidos e não há mais produção. Por isso, 35 anos de idade biológica dessas células e desses óvulos já é considerado velho, tá certo? Por isso que este pré-natal, após a idade dos 35 anos, é considerado um pré-natal de alto risco. Tudo bem? Então, o que a gente falou até aqui? Que nessa primeira consulta, ela deve ser preferencialmente intercalada entre o médico e o enfermeiro. O enfermeiro pode conduzir o pré-natal de baixo risco do início ao fim? Pode. O que você tem que avaliar na primeira consulta, principal de tudo, fazer o cadastramento dessa gestante. A gente vai ouvir essa gestante. Vamos esclarecer as dúvidas dessa gestante, tá certo? O que a gente vai fazer também nessa primeira consulta? Vamos solicitar exames complementares para que ela não tenha nenhum tipo de complicação durante essa gestação. Exames complementares que eu falo, glicemia, para ver hipertensão, para constatar diabetes, tá? O que mais você vai pesquisar ali nessa primeira consulta? Você vai avaliar o histórico. Que histórico é esse? O histórico de doença, o histórico de saúde dessa gestante, assim como o histórico familiar também, porque existe aí riscos que podem ser hereditários aí, tá bom? De algumas doenças hereditárias que pode trazer um risco para essa gestante e para o bebê. Então, conhecer o histórico familiar, se já uma prima, a mãe da gestante, a avó teve alguma doença que pode causar aí, levar essa gestante a ter alguma coisa, assim como o próprio histórico de saúde dela. Se ela já teve contato com alguma doença sexualmente transmissível, se ela possui somente um parceiro aí nas últimas relações, tá certo? E isso deve ser questionado, tá bom, pessoal? Assim como o acompanhante ou a acompanhante, não importa, também tem o direito a fazer os exames, principalmente de sífilis, de HIV, tá bom? De hepatite, porque isso pode trazer complicações. Então, você saber esse histórico de saúde da gestante é extremamente importante. Você também vai fazer o exame físico nessa gestante. Você vai fazer um questionamento enorme, tá, pessoal? Ainda falando dessa primeira consulta, além do que eu já comentei com vocês, o enfermeiro ainda tem que preencher o cartão da gestante, como eu falei, e deve orientar ela que essa gestante deve manter sempre em mãos esse cartão, independente se for somente para ir até a unidade básica de saúde ou indo para outro lugar. Ela deve sempre ter em mãos o cartão da gestação, tá certo? Além disso, fazer visita domiciliária. Por quê? Porque às vezes temos um conceito de busca ativa para essa gestação, de ir atrás de gestantes que não estão fazendo pré-natal, mas às vezes a gente encontra a gestante, mas ela não é capaz de ir até a unidade básica, ela não tem condições de ir até a unidade básica. Então a gente vai fazer visita domiciliária, assim como também iremos fazer visita domiciliária após o início do pré-natal, tá certo? E quem vai fazer esse levantamento de dados, quem vai fazer essa busca aí, são profissionais competentes aí, que fazem parte da equipe de saúde, que são os agentes comunitários de saúde. Não é ficar fofocando, ficar querendo saber da vida dos outros. É realmente fazer levantamento de dados e trazer essa gestante ou trazer essa mulher que está
está querendo engravidar para a unidade básica de saúde e fazer o acompanhamento, inclusive com planejamento familiar, e informar aí sobre situações de concepção e contracepção, tá certo? Então, além disso, fazer essas visitas domiciliares. O que o enfermeiro tem que fazer além disso? Vai fazer o exame físico geral e o exame físico ginecológico, certo? Então, como eu falei no início do vídeo, o enfermeiro pode conduzir o pré-natal do início ao fim. Então, vamos fazer o exame físico e vamos fazer o exame ginecológico, certo? Então, pessoal, após o exame físico, a gente vai aí encerrar essa primeira consulta com o exame físico gineco-obstétrico. Esse exame é o exame que a gente vai fazer aí, vai observar, vai inspecionar a região genital, tá? Primeiro externamente, após a 20ª semana, aí a gente começa a fazer o exame de toque mesmo, tá? Se for necessário, para verificar o colo do útero, certo? A gente vai fazer também a medição da altura uterina, assim também como fazer a palpação do abdômen para ver o posicionamento do bebê, tá? Então, vamos fazer também a ausculta para ver aí os batimentos cardíacos fetais, certo? Então, vamos terminar essa consulta fazendo esse tipo de avaliação. Além disso, a gente vai também constar aí nesse exame físico o estado nutricional, riscos aí principalmente de obesidade, vamos ver o peso dessa gestante, tá certo? E vamos ainda terminar com alguma dúvida que essa gestante ainda tiver, esclarecer mais algum fato que ela, durante a consulta, acabou pensando em perguntar e esqueceu e deixou para o final. Então, é interessante que você pergunte aí no final da consulta se ela tem alguma dúvida para continuar aí e fortalecer o laço da gestante com o profissional de saúde para que ela não deixe de ir às consultas, certo? Então, o acolhimento é extremamente importante para que essa gestante sinta-se segura naquele ambiente, que você tenha essa confiança da gestante para conduzir aí com a maior tranquilidade, respeitando aí os limites da gestante, porque, como a gente falou aqui, ela pode não ser mais uma adolescente cronológica, mas ainda tem diversos medos, principalmente se for primeira gestação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração nessa primeira consulta. Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para passar hoje nesse vídeo. Foi um vídeo mais informativo para você aí anotar alguns pontos, mas que não sai muito do que a gente já estudou sobre exame físico, exame ginecológico e fazer a aferição, sinais vitais e fazer o exame físico completo aí, cefalopodálico, para identificar alguma situação. E caso essa situação seja identificada, encaminhar esse pré-natal para o alto risco. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha aí que ajuda bastante o canal e compartilha, divulga e até a próxima.